Bom, eu tenho esse circuitinho aqui e eu quero achar o valor de Rx para esse caso aqui. Bom, eu montei esse circuito aqui semelhante ao da prova, só que os valores eu estou jogando valores diferentes. E o R total agora vale 2,5 kΩ, beleza? Eu então quero saber o valor de Rx. Então, para não atrasar muito o vídeo aí, demorar muito o vídeo, a gente sabe então que a gente tem que fazer um somatório aqui, né? Porque R2 e R3 estão em série e eu tenho os valores dele, então eu posso somar e vai ficar um RA. E R4 e R5 eu tenho os valores deles também, então posso fazer o paralelo deles e resultar num RB aqui. Isso para quê? Para simplificar o circuito e ficar mais fácil de fazer o cálculo, beleza? Então eu sei que a resistência total, né, do ponto A ao ponto B vale 2,5 kΩ, beleza? Então, fazendo essa simplificação, eu vou ter então que RA vai valer 6,7 kΩ e RB vai valer 1,407 kΩ, beleza? Agora eu tenho então esse circuito aqui, o circuito já, né, simplificado. Então, o que acontece? Eu tenho esse R1 que está em série com essa turma toda aqui, ó, que a parte paralelo, né? Então eu sei que para mim calcular o Rx, eu tenho que conhecer a resistência deste ponto ao ponto B. Então quer dizer que nesse ponto aqui eu criei um novo ponto de referência para a medida, né? Então eu criei esse ponto e chamei ele de ponto C. Então acontece, então eu tenho que saber a resistência total, vamos dizer assim, né, do ponto C ao ponto B, beleza? Aí eu vou saber então a resistência total só desse grupo aqui, eliminando quem? Eliminando R1. Agora, como é que eu vou proceder isso fazendo o cálculo? Bom, eu sei que o R total, o que é dado, né, para mim, é o valor do ponto A ao ponto B. Então, para saber a resistência do ponto C ao ponto B, concorda que eu estou eliminando o R1? Como é que eu elimino um número, vamos dizer assim, né? Como é que eu elimino um número na matemática? Não é subtraindo este valor aqui? Então, justamente é isso que eu tenho que fazer. Então, eu vou chamar então esse ponto aqui, ó, desse ponto C ao ponto B, de RCB, que é a resistência do ponto C ao ponto B. Quando eu falo, né, RAB, é o ponto de A a B. E quanto vale o RAB? É o R total, 2,5 kΩ. Mas agora eu quero saber apenas do ponto C e B. Então eu vou chamar de RCB, que é a resistência só desse grupo aqui em paralelo. Beleza? Então como é que eu faço isso? Basicamente eu vou fazer a subtração, né? Então o RCB vai ser o R total menos o R1, o que vai me resultar então num valor de 1,77 kΩ, beleza? O R total vale 2,5 K e o R1 vale 730 ohm, beleza? 730 ohm. Então é o 2,5 K menos o valor de R1, que é 730 ohm. Então vou ter RCB igual a 1,77 kΩ. Beleza? Então agora sabendo que a resistência do ponto C ao ponto B vale 1,77 kΩ, eu consigo então agora fazer os seguintes processos para que eu consiga então isolar e achar o valor de Rx. Beleza? Então vamos lá, ó. Infelizmente, eu tenho que usar um artifício da matemática. Então, para fazer esse cálculo aqui, eu tenho que usar a matemática. Não tem jeito mesmo correr dela. A matemática sempre vai estar andando de mãos dadas
na eletricidade, né? Na parte nossa aí de eletrotécnico. Então vamos lá, né? Eu tenho então aqui o circuito já simplificado. Agora percebe-se que agora o meu ponto agora não é mais o ponto A, agora é o ponto C. Então do ponto C ao ponto B. Então eu já fiz o cálculo, né, que o ponto C ao ponto B, a resistência vale 1,77K, que é o valor de RCB. Eu tenho aqui o valor de RA, que já foi a simplificação, tenho o valor de RB, que também foi a simplificação. Esse circuito aqui já é o máximo que eu consigo simplificar através do circuito original, beleza? Então agora não tem mais por onde correr. Agora é o artifício mesmo da matemática. Então vamos lá, né? Então eu sei que a fórmula genérica, para me calcular uma resistência em paralelo, eu tenho que fazer então que um R, né, um R qualquer, o valor que eu vou calcular do R total, é igual a RY vezes RZ dividido por RY mais RZ. Então essa é a fórmula que a gente já conhece aí para fazer o cálculo da resistência equivalente quando o circuito é paralelo, certo? Então aqui eu só estou mudando, né, colocando, em vez de número eu estou colocando letra. Mas, por exemplo, seria R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Para não atrapalhar aqui no nosso cálculo, para não influenciar, né, atrapalhar, eu estou colocando então como essas letras aqui, né, como se fosse lá na matemática, né, X, Y e Z, que são as letras mais usuais, né, para comparar a uma incógnita, enfim. Então é isso aqui. Então acontece, eu tenho que RY vezes RZ dividido por RY mais RZ. Tá, nesse caso o RY equipara a quem? Equipara ao RA. Então o RA é o, vamos chamar, né, de RY. No caso está aqui ele. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter então que o R seria o R total, né? O R equivalente desse circuito. Quem que é o R equivalente desse circuito? É o que a gente calculou, que é do ponto C ao ponto B, que vale quanto? Vale 1,77 kΩ, certo? Então eu tenho que RCB é igual a RA vezes Rx mais Rb. Mas espera aí, Ar, por que apareceu essa soma aqui, sendo que na fórmula não tem? É um número multiplicado por outro número. E aqui tem um número que multiplica a soma de outros dois números? Como assim? Não entendi. Ó, tem que entender o seguinte. Aqui no circuito, na parte de baixo, eu tenho Rx, que é um valor desconhecido. Eu tenho RB, que é um valor conhecido. Os dois estão em série. Se eu fosse, vamos supor que eu conheço o valor de Rx. Então eu somaria o valor de Rx mais o valor de RB. Eu encontraria, vamos supor, o RC, né? Eu encontraria aqui o valor de RC. Só que eu não consigo encontrar o RC justamente porque o Rx está como uma incógnita. É quem eu estou querendo achar. Então, como que eu não consigo fazer a soma dos dois? Por que somar? Não estão em série? Quando é em série, eu tenho que somar a resistência para que eu encontre a equivalente, certo? Então, acontece. Então, como que eu não tenho o valor de Rx? Então, essa soma que eu deveria fazer, eu tenho que jogar aqui na fórmula. Aí o que acontece? Eu jogando essa soma aqui direto na fórmula, eu vou estar então conseguindo isolar, até lá no final das contas, eu vou conseguir isolar o valor de Rx e encontrar apenas o valor dele, uma vez que eu tenho o valor de R total, que eu estou chamando de RCB para esse caso aqui, como sendo 1,77K. Então eu conheço o valor total do circuito, conheço o valor de RA e conheço o valor de RB. E eu consigo então apenas
achar, isolar o valor de Rx. Só que para isso eu tenho que jogar ele dessa forma aqui. Então o RA seria já o valor, né, de 6,7 kΩ, e ele multiplicaria pelo RC. Só que o RC seria quem? Seria a soma dos dois. Só que eu não consigo somar porque Rx é uma incógnita. Então eu tenho que jogar na fórmula aqui como sendo a soma dos dois, certo? Então jogando como se fosse a soma dos dois aqui na fórmula, eu ficaria então como Rx mais Rb. Aí eu divido todo mundo aqui, só que agora mudando o sinal, né? Na fórmula genérica a gente multiplica em cima e soma embaixo. Então aqui eu estou multiplicando RA vezes a soma de Rx e Rb, dividido por RA mais a soma de Rx com RB, certo? Então é isso aí, não tem como fugir. Eu tenho que chegar nisso aqui para que eu consiga fazer o cálculo, certo? E agora então começa a matemática pura, né? Então vamos lá, ó. Substituindo os valores que eu já conheço nessa forma, eu vou ter então RCB quanto equivale? Já falei, né? 1,77K. Então eu jogo 1,77K no valor aqui no lugar de RCB. Eu conheço o valor de RA? Conheço. Tá aqui, ó, 6,7K. Foi calculado já, né? Lá nas etapas anteriores. Então eu jogo 6,7K aqui. Vezes Rx. Eu conheço o valor de Rx? Não. É justamente ele que eu quero achar. Então, deixo ele como incógnita aqui também, Rx. Mais RB. Quem que é RB? Está aqui, ó, 1,407K. Eu também fiz a conta dele lá no processo anterior. Então, substituo ele aqui e eu vou ter, então, a parte de cima fechada. Agora, embaixo, nada mais é que a mesma coisa que o de cima. Só que aqui multiplica e aqui tem que somar. Então, repito de novo, né? 6,7K mais Rx mais 1,407K. Lembrando que é sempre bom manter esses parênteses aqui, né? Para que você fique mais orientado, para não misturar uma coisa com a outra aí durante os cálculos, beleza? Então vamos lá, ó. Primeiramente, o que é que eu consigo fazer já a partir desse ponto aqui? Bom, eu tenho esse número que multiplica, né, a soma desses dois aqui. Então, quando eu tenho uma multiplicação somando, quando eu tenho uma multiplicação de uma soma, onde um dos números que eu tenho que somar é uma incógnita, eu não consigo somar, porque eu não sei qual que é o valor dele. Mas eu tenho uma possibilidade de fazer aquela propriedade distributiva, né? Que é vir somando, multiplicando, desculpa, vir multiplicando esse número aqui, ó, 6,7K, pelos termos que estão dentro dos parênteses. Então, como é que fica? Eu vou multiplicar 6,7K vezes Rx, certo? E depois vou multiplicar 6,7K vezes 1,407K, beleza? Então vamos já fazer isso aqui, ó. Então 6,7K vezes x, eu vou ter 6,7K vezes x mesmo. Não consigo fazer nada aqui porque eu não conheço o valor de Rx. Então, como que eu estou multiplicando, eu tenho que representar que esse número está multiplicando Rx. Então, por isso que tem esse pontinho aqui. Você pode colocar ou não colocar, mas nesse caso aqui, acho que é bom colocar para que você possa entender que esse número está multiplicando esse. Mas vai aí ao gosto do freguês, né? Como o professor Paulão fala. Mas enfim, então multipliquei 6,7K vezes x, está aqui. Agora 6,7K vezes quem? Vezes 1,407K. Só que agora eu tenho essa soma aqui, né, entre um e outro.
Então essa soma aqui eu vou trazer ela para cá também, certo? Então 6,7k vezes x vai dar 6,7k vezes x, mais 6,7k vezes 1,407k. Multiplicando então 6,7 vezes 1,407, eu vou ter 9,427 mega. Observe que aqui eu estou usando o prefixo, né? Eu não estou usando lá 10 vezes 10 elevado a 6. Eu estou usando os prefixos para não atrapalhar aqui na conta também. Beleza? Mas eu tenho que levar ele em consideração quando eu for fazer os cálculos. Beleza? Então vamos lá. Agora eu já fiz a parte de cima. Tá, já consegui chegar nesse resultado aqui. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer na parte de baixo. Na parte de baixo eu tenho esse número que soma esse número aqui de dentro dos parênteses. Opa, aqui eu estou somando todo mundo. Então quer dizer que a parte de baixo inteirinha é só soma. Então quer dizer que eu consigo juntar esse cara aqui, ó, que é um valor numérico, com esse outro cara aqui que também é um valor numérico. Então eu posso somar, como eles estão sendo somados, né? Então eu consigo somar eles. Então 6,7k mais 1,407k. E mais também quem? A nossa incógnita, certo? Então eu consigo enxugar ainda mais essa parte de baixo aqui a apenas dois valores. Aqui eu tenho três, né? 1, 2, 3. Eu somando esses dois, eu vou sumir com um deles, porque eu vou estar somando eles, né? Então eu vou ficar com um valor e depois um outro valor, que é um valor numérico mais um valor que é a incógnita. Então eu posso somar. Então somando 6,7k mais 1,407k, eu vou ter então 8,107k. Mais quem? Mais RX, certo? Então beleza, a parte de cima agora já finalizei. Tudo que eu pude fazer na parte de cima já fiz. Agora vamos continuar a conta aqui nesse novo cálculo aqui, né? Bom, eu não consigo fazer mais nada com isso aqui, eu não consigo simplificar mais nada. Agora o que me resta então é fazer o que? É pegar esse grupo aqui de baixo, né, que está dividindo, e multiplicar ele pelo resultado, certo? É uma regra aí da matemática que eu posso estar fazendo. Então eu vou multiplicar esse 1,7k vezes todo esse grupo aqui de baixo. Como vai ficar? Vamos lá, ó. Então, passando esse pessoal aqui para cima aqui, ó, eu vou ter então que 1,7k vezes, né, eu tenho que multiplicar eles aqui, ó. Então, novamente, coloca entre parênteses para você separar um do outro, certo? Então, 1,7k vezes quem? Vezes esse pessoal aqui de baixo que está aqui, ó, 8,107k mais RX. É igual, aqui em cima eu não consigo fazer nada também. Então, mantenho ele aqui, só vou repetir. Então, 6,7k vezes RX mais 9,427 mega. Beleza. Agora eu volto aqui nessa parte. É semelhante, ou melhor, semelhante não, igual, né? É igual aqui em cima, ó. Eu tenho um número que multiplica uma soma. E essa soma não pode ser feita, por quê? Porque eu tenho um valor em incógnita, que eu não conheço. Então, é impossível somar esse valor aqui com RX, porque eu não sei o valor dele. Então, eu tenho que manter ele como incógnita. Mas, como eu tenho essa multiplicação, eu posso de novo aplicar uma distributiva aqui, certo? Então, vamos lá, ó. O que é a distributiva? É você somar o número que vai multiplicar. Então, qual é o número que vai multiplicar aqui? É 1,77k. Então, esse cara aqui, ele vai multiplicar quem? Vai multiplicar a soma desses dois aqui. Só que como que eu tenho o valor de RX que é uma incógnita, então não consigo somar. Mas eu posso então fazer a distributiva, que é multiplicar esse cara aqui
pelos valores que está dentro de quem? Dos parênteses. Então, fazendo essa multiplicação em distributiva, eu vou ter então que 1,7k vezes quem? Vezes 8,107k. Vamos fazendo a conta aí dessa multiplicação, eu vou ter 14,349 mega, certo? Mais, eu mantenho esse mais aqui, certo? Eu desço esse mais até aqui, então vou somar com esse 1,7k vezes quem agora? Vezes Rx. Então, 1,7k vezes Rx vai ser o próprio 1,7k vezes Rx. Porque eu não consigo multiplicar porque Rx é um valor em incógnita, certo? Então, vou ter agora esse novo resultado aqui, 14,349 mega mais 1,77k que multiplica Rx. É igual a todo esse pessoal de novo aqui, certo? Eu vou repetir ele de novo aqui na linha de baixo. Então, 6,7k vezes Rx mais 9,427 mega, certo? Beleza. Então, vamos lá, ó. Agora, observe que eu tenho um número aqui sem incógnita, eu tenho aqui um número com incógnita, eu tenho aqui outro número com incógnita e tenho um outro número aqui sem incógnita. Bom, ficou fácil, né? Agora eu posso então juntar esse número que não tem incógnita com esse número que não tem incógnita. Eu posso juntar esse número que tem incógnita e juntar com esse número que também tem incógnita. Então, como é que eu vou juntar esses caras aí? Bom, é simples. Também, matemática, né? Eu tenho aqui a igualdade. Eu tenho que manter todos os valores, todos os números que tem incógnita no lado esquerdo da minha igualdade. Então, como que esse cara que já está aqui no lado esquerdo da minha igualdade, eu vou manter ele aqui mesmo. Agora, observe que esse outro número também, que tem incógnita, ele está no lado direito da minha igualdade. Então, eu tenho que passar esse cara aqui para o lado esquerdo também. Agora, quando eu jogo um número para o outro lado da igualdade, eu troco o sinal dele. Então, aqui observe que ele está positivo. Então, ele é 6,7k positivo. Só que a hora que eu vou jogar ele para lá, para o lado esquerdo da igualdade, ele vai trocar o sinal, passando então para quem? Para negativo, certo? Então vamos lá, ó. Então, mantendo esse cara aqui mesmo, eu vou ter ele aqui, ó, 1,7k vezes Rx. É ele aqui mesmo, certo? Já está no lado esquerdo da igualdade, então só vou copiar ele aqui. Agora eu tenho que passar esse cara aqui para o lado de cá também, para o lado esquerdo da igualdade. Quando eu faço isso, eu tenho que jogar ele negativo. Então tá aqui, ó, menos 6,7k vezes Rx, certo? Beleza. Então agora eu coloco igual. Por quê? Porque agora é só esses dois aqui que tem Rx. Se tivesse mais algum outro aqui com valor de Rx também, eu tinha que fazer essas jogadas aí também, certo? Se ele tivesse desse lado aqui, eu tinha que jogar ele para cá da igualdade, para o lado esquerdo da igualdade. Se ele tivesse desse lado aqui, eu só manteria ele aqui com o mesmo sinal que ele já possui, igual aqui, né? 1,7k já está positivo e ele também já está no lado esquerdo da igualdade, então eu vou manter ele com o mesmo sinal. Aqui está positivo e aqui também mantém positivo. Só esse cara aqui mesmo que por causa dele estar no lado direito da igualdade e eu ter que jogar ele para o lado esquerdo da igualdade, eu tenho que jogar ele então trocando o sinal. Por isso que ele fica menos aqui, menos 6,7k vezes Rx. Beleza? E mesma coisa acontece para quem? Para os valores que não têm incógnita. Bom, os valores que não têm incógnita, eu tenho que manter eles para o lado direito. Esse cara aqui, ele já está no lado direito da igualdade. Então, vou só repetir ele aqui com o mesmo sinal que ele já possui, que é positivo.
Agora esse aqui, ele está no lado esquerdo da igualdade e eu tenho que mudar ele para o lado direito da igualdade, né? Então, como ele está para cá, eu vou ter que jogar ele para lá, trocando o seu sinal, que vai ficar menos, né? Vai ficar menos 14,349 mega. Então, fazendo isso aí, vai estar aqui, ó, menos 14,349 mega. Pronto, agora sim eu tô, né, com a minha balança equilibrada. Tudo que está com incógnita está no lado esquerdo da igualdade e todo número que não possui incógnita está no lado direito da minha igualdade. Agora basta fazer novamente os cálculos, né? Que é você juntar eles. No caso aqui eu vou estar pegando esse número e subtraindo deste número. Então somando aí, né? Juntando eles aí. Somando não, juntando, né? Juntando os dois aqui, eu vou fazer então 1,77k menos 6,77k. Eu vou ter então menos 4,93k, que multiplica quem? Multiplica Rx, mesma coisa, certo? É incógnita, então não consigo fazer nada com ele. Então mantém o Rx aqui também. E aqui mesma coisa, 9,427 mega menos 14,349 mega vai me resultar em menos 4,922 mega. Então observe que os dois valores estão negativos. Ah, mas está errado. Não, não está errado. Vai ficar tranquilo que até no final da conta isso aqui vai se ajustar, certo? Precisei dar uma pausa aqui, mas continuando. Então, bom, então tinha parado aqui, né? Então ficou valores negativos, mas isso não tem problema não, certo? Então vamos lá, ó. Então agora eu tenho que menos 4,93k vezes Rx igual a menos 4,922 mega, certo? Bom, como a gente sabe, esse número multiplicado por esse, eu sei que vai resultar nisso aqui. Então, se multiplicando resulta nesse valor aqui, então se eu passar esse cara dividindo por isso aqui, eu vou encontrar apenas o valor de Rx. Pronto, eu consigo achar apenas o valor de Rx, que era o que eu queria, né? Então, fazendo isso aí, ó, a jogada aí também da matemática, eu vou passar esse 4 aqui dividindo. Então vai ficar menos 4,922 mega, que já está aqui, né? Então quando eu passo isso aqui, o meu Rx fica isolado, fica sozinho, igual está aqui embaixo, ó. Rx é igual então a quem? A menos 4,922 mega dividido por quem? Dividido por esse cara aqui que passou para baixo, né? Passou para baixo dividindo. Então ficou menos 4,93k. Pronto. Agora basta eu fazer essa conta aqui, né? Essa divisão. Então fazendo essa divisão, como que eu tenho negativo em cima e negativo embaixo, negativo com negativo, eles são anulados. E a minha resposta vai dar positivo. Então, fazendo essa conta aí, você vai chegar num resultado de 998,377 ohm, o que é aproximadamente 1 kΩ. E como no caso eu que fiz esse circuito aqui, né? Eu que elaborei os valores de cada resistência, então quando eu fiz a elaboração, eu fixei que o Rx tinha que dar 1K. Ah, mas aqui não deu 1K, deu 998,377 ohm. Não chegou a 1K igual eu tinha estabelecido lá no começo, quando eu estava, digamos assim, programando esse circuito. Na verdade, essa defasagem aqui de 998 para 1000 é justamente por causa de quem? Por causa de arredondamentos.
quando você faz arredondamentos durante, né, o seu trabalho de cálculo, você começa a perder precisão. E essa precisão é que vai te resultar nessa defasagem até no final dos cálculos, certo? Mas se você pegar esse valor de 1K e jogar ele aqui agora no valor de RX e proceder com o cálculo normal, você vai chegar em exatamente 2,5006 kΩ. Então não é 2,5K certinho não, tem uns quebrados aqui na frente. Então fica 2,5006 kΩ, certo? Então você colocando 1K aqui, você vai chegar nesse valor aqui mesmo, certo? Só que aqui não chegou exatamente cravado a 1K, justamente porque foi o que eu acabei de falar, foi arredondamentos durante o cálculo. Isso é normal? Sim, é normal, desde que você então comece a usar até lá a sexta, sétima casa depois da vírgula, aí sim você consegue mais precisão durante os seus cálculos, né? E consegue chegar ainda mais próximo do valor de 1K. Mas como que aqui eu estou usando geralmente, né, 3 casas, então quer dizer que eu começo a perder precisão. Para mim ter a boa precisão, o ideal era usar todas as casas. Mas para não ficar enchendo cheio de número aqui, né, a gente resume a 3 casas só. Mas dependendo da situação, só 3 casas ainda não é o suficiente. É o que acontece da gente não chegar no valor exato, beleza? Mas isso não é problema. A questão aqui era chegar a mostrar como é que eu isolo a achar o valor RX no caso de um circuito como esse, certo? Então a questão aqui era achar o RX, não você achar o valor cravado de 1K, beleza? Então espero ter ajudado aí. Tem algumas pessoas que não entenderam essa parte, né? Tá com dificuldade, por isso que estou gravando essa aula aqui. Aula não, esse vídeo aqui, né? Não é aula. Mas é isso. Então, espero ter ajudado e até a próxima.